Meu nome é Ariane Rovessi, eu sou clarinetista, sou de Minas Gerais e hoje eu tô aqui da Suíça fazendo esse vídeo para vocês para falar um pouquinho da minha experiência estudando no exterior. Eu pedi nas minhas redes sociais para o pessoal mandar as perguntas, as dúvidas, até mesmo pedi amigos que enviassem comentários, relatos e tudo, para que eu possa mostrar um pouquinho da experiência que é estudar música fora do Brasil. Claro que não existe nenhum certo nem errado, cada um tem a sua própria experiência, mas claro que às vezes parece um passo tão grande, um passo tão distante, mas é sim possível e é uma experiência incrível que eu altamente recomendo para aqueles que têm interesse. Eu resolvi dividir esse vídeo em três partes. A parte da preparação, que você precisa fazer quando você decide que quer estudar fora, o realmente estudar ou estar aqui, os processos e tudo, e para aqueles que têm vontade de continuar fora do país, quais são as coisas que a gente tem que atentar mais, e também possibilidades, mercado e tudo. Bem, para a preparação, uma das coisas mais principais e para mim a primeira coisa que a gente precisa pensar e realmente escolher é com quem que a gente quer estudar. Seja ou só o professor ou até mesmo a cidade, a escola, porque é um sacrifício tão grande, é uma mudança tão grande que precisa valer a pena. E não significa que por estar fora do Brasil tudo é melhor. E porque no Brasil, eu acredito que não só no clarinete, mas na música, na cultura em geral, nós somos um país muito lindo, incrível. Temos problemas sim de estrutura, mas não significa que temos músicos e artistas menos capacitados. O Brasil tem uma escola incrível de clarinete e eu realmente sugiro para aqueles que têm a vontade de estudar fora que realmente procurem um lugar que seja tão bom quanto continuar no Brasil estudando. Que até hoje tenho grandes referências ainda tocando clarinete e também como artista de professores queridos e colegas que eu tive no Brasil. Bem, no processo de escolher o professor, o lugar, é bom levar muito em consideração o que a gente procura ao estudar fora. É bom pesquisar sobre a carreira dessa pessoa que vai nos acompanhar pelos próximos anos. Um conselho que me deram quando eu estava no meu processo de preparação e que eu altamente indico para aqueles que querem entrar nessa aventura é conhecer o professor que lhe interessa, a cidade que quer estudar, a escola, entender a linha artística que esse professor segue, tanto sua metodologia de ensino, o jeito de tocar. Que a minha experiência é mais europeia. Eu morei 3 anos na Alemanha e agora 1 ano na Suíça. Não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui nós temos a tradição já está muito bem definida. Então, não vou dizer que os professores mudam o jeito que você vai tocar, mas eles já têm muito certo a linha de interpretação, de som que eles seguem, que eles acreditam. Então, não adianta muito ir para um lugar que você não bate bem com esse professor, que as ideias são muito conflitantes, que no final esse resultado não vai ser tão produtivo. Então, isso é até uma questão sobre as provas que muita gente, eu também no início eu achava estranho é muito difícil você ser aprovado num lugar se o professor não te conhece. Claro que existem casos que você pode chegar na prova e tocar super bem, impressionar e a pessoa vai te escolher, mas às vezes eles têm números tão limitados de vagas, às vezes são 2 vagas, 1 vaga, que muitos professores preferem gastar essa vaga com uma pessoa
toque bem, que agrade a eles, mas que eles saibam que tem que a personalidade, que a linha de pensamento também é compatível com a deles. Então, esse primeiro processo, pesquisar sobre as pessoas que estão dando aula. Na Alemanha tem muitas universidades boas, com professores bons, na Suíça também, que é onde eu conheço mais, mas sei que Portugal, Espanha, também nos Estados Unidos, o mercado de clarinete está muito rico, muito bom, cada um com a sua característica, então vale da gente ter esse trabalho de procurar o que nos apetece mais, porque já é um investimento tão grande, um sacrifício tão grande que vale a pena para todos os lados. Bem, a partir do momento que você escolhe o lugar que você vai estudar, então vem a questão, o país que já pega quais são as línguas faladas nesse país. O que a universidade exige enquanto conhecimento dessa língua para você entrar. Na Alemanha, algumas universidades, dependendo do curso, não exigem alemão, outras já exigem no momento da inscrição, outras permitem que você tenha um ano de preparação enquanto você estuda, você tem um ano para mostrar esse certificado de alemão. Nos Estados Unidos, se não me falha a memória, a maioria das universidades pedem um TOEFL, né, que é o exame de inglês. Então, é uma coisa que não recomendo deixar de última hora, sabe? Que esse processo de preparação é tão importante quanto o estudar o clarinete. E a gente sabe que no Brasil é complicado as coisas, cursos de língua são caros, mas seja pegar um aplicativo de graça no celular e já começar a estudar a língua, assistir filmes na língua estrangeira é muito importante. Não só para você estar apto para se inscrever, entrar na universidade, mas também para você viver o lugar novo, porque de que adianta você mudar do seu país, sair da sua cultura, ir para outra cultura e ficar isolado e não entender como essa sociedade funciona. Então, o estudo da língua é muito importante nessa parte. Outro ponto muito importante é pesquisar sobre quais são as questões burocráticas do país, principalmente na questão do visto. Nós, como brasileiros, a gente precisa para a Europa, para os Estados Unidos, de um visto de residência e cada país funciona à sua maneira. Mas essas informações são todas de fácil acesso, tanto no site das embaixadas ou até mesmo nos sites das prefeituras, seja da Alemanha, na Suíça. Uma questão muito importante é que aqui nós precisamos de seguro-saúde obrigatório, também pesquisar um pouco disso. Mas essas informações todas, no início parece muita coisa, mas isso tudo está na internet. A maioria dos sites tem a opção de colocar no inglês, mas isso não tem um aplicativo de tradução, nos ajuda bastante. E também perguntar sempre os colegas que já estão aqui. Quando eu passei por esse processo, também tive enormes dúvidas e agradeço muito por muitos colegas terem me ajudado. Então, hoje, se alguém precisar, também me disponho para explicar. Claro que meu conhecimento se limita aos países que eu morei, mas é um processo que precisa, sim, de muitos documentos, de preparação, mas quando está tudo certo, então tudo flui bem. E bem, acho que esses são os 3 pontos principais para a preparação. A escolha do local, do professor, preparação da língua estrangeira e pesquisa sobre como viver nesse país novo, quais são as questões burocráticas principais. Um extra nisso, que está entre preparação e viver, é a questão financeira. A Europa e acredito que os Estados Unidos também, eles oferecem algumas bolsas de estudo, porque o custo de vida para gente que ganha em real, infelizmente o real como está desvalorizado hoje é bem caro.
A Alemanha é um país relativamente barato comparado com outros. Eu tô aqui na Suíça, é bem caro, mas em compensação tem bolsas de estudo possíveis para a gente procurar. Na minha experiência, eu fui para a Alemanha com uma bolsa de estudos de um instituto de São Paulo e desde que eu me mudei para a Suíça, eu estou por minha conta, trabalhando e através de ajuda de bolsa de estudos de fundações daqui da Suíça. Também é outro trabalho de muita pesquisa. Tem sim na internet, as universidades elas oferecem ajuda. É, não vou dizer que é fácil, mas é possível estar aqui e sobrevivendo. Uh, a gente faz muito, nós brasileiros fazemos muito o que nós chamamos em alemão Job. Em português, acho que traduzindo um pouquinho, seria como os bicos. Nós mulheres trabalhamos às vezes, muitas vezes de babysitter, fazemos muitos trabalhos em restaurante, lavando prato. É uma realidade, sim, de quem vem para a Europa, mas não deixa de. Não é não digno, sabe? Com esses trabalhos, muitas pessoas se mantêm aqui, sobrevivem aqui. Com o tempo, você vai entrando no mercado, aparecem mais cachês. Os cachês também dependem muito da cidade. Berlim, por exemplo, é uma cidade que tem muito mais oferta de cachê, mas em compensação são muito mais músicos. Só em Berlim, na cidade de Berlim, são 2 universidades grandes, fora a gama de músicos freelancers que já tem na cidade. Mas entrar no mercado e as coisas aparecem. Também, com o tempo, por exemplo, eu estou fazendo um mestrado agora em pedagogia, o que vai me dar licença para dar aulas. Isso também, muitas pessoas com o tempo vai criando uma rede de alunos, conseguem também trabalhos em escolas, começam em escolas menores, até às vezes conseguindo uma escola oficial. E nisso também, quando você está no país, pesquisar sobre as regras do visto, o que o visto te permite trabalhar no país. Eu sei que nos Estados Unidos é um pouquinho mais complicado essa questão do visto de estudante e do visto de trabalho. Na Alemanha, como um visto de estudante, você tem um número de horas que você pode trabalhar. Na Suíça também funciona um pouco assim. E nisso é uma luta. Eu recomendo, se conseguir vir para cá com um capital guardado para os primeiros meses de adaptação e tudo, é bom, mas as ajudas existem aqui. Não pode ter vergonha de pedir e também não pode ter preguiça de procurar. Conversando com amigos meus que também estão estudando aqui, já morando aqui, trabalhando, muitos falaram na questão de como é estudar aqui, se existe ou não diferença do Brasil, se é um outro mundo, se é melhor, se é pior. E muitos falaram na mesma direção que sim, aqui é um lugar que tem muito mais estrutura, que você vê uma universidade que te dá todas as oportunidades de você realmente se tornar um bom profissional, seja de ter um professor de piano acompanhando você sempre, boas salas de estudo, pianos afinados. Infelizmente no Brasil estamos ainda no processo de construir isso, é difícil, estamos num momento que as pessoas não pensam em investir em cultura, mas espero que chegue logo. Mas essa estrutura é ótima, o nível aqui é bem alto, mas também não significa que nós não somos nada quando chegamos aqui. É muita luta, mas o músico brasileiro é muito rico por dentro. Nós temos sim uma carga muito preciosa. Muitos de nós
batalhamos às vezes um pouquinho mais no início do que os outros, seja por questão do instrumento ele não ser o mais adequado, questão financeira, muitos de nós estamos trabalhando em outras coisas fora da universidade para conseguir se manter financeiramente, mas nós somos tão especiais quanto os que nasceram aqui e que tiveram toda essa boa estrutura desde o início. Um aspecto que me falaram também que é verdade, e principalmente para mim e para eles que estudaram em escolas de direção mais alemã, seja na Alemanha ou aqui na Suíça alemã, que se acostumar aos comentários muito diretos. Se está ruim, eles vão falar que está ruim, porque eles também têm uma ideia muito clara do que eles querem. Também, não é que seja certo ou errado, mas se você entra numa escola, essa escola tem uma direção, e nessa direção você tem algumas regras para respeitar. E no início, para nós brasileiros, parece um impacto muito grande, é muito ofensivo. Mas para que não faz parte do processo. Se tá ruim, eles vão falar que tá ruim porque querem que você melhore. E se melhorou e se tá bom, eles vão falar igualmente, tá muito bom, parabéns, siga em frente. Quando eu propus nas minhas redes sociais que as pessoas ou perguntassem ou dessem relatos sobre o que é viver e estudar na Europa, muitos pediram que eu mostrasse, falasse um pouco da realidade, que muitas vezes quem não está aqui vê só o glamour, a parte chique, olha, fulano está na Europa. É um presente sim, estar aqui, poder estudar aqui. Eu tive pessoalmente experiências que eu nunca imaginei que eu teria, de poder tocar na Berliner Philharmonie com músicos incríveis. Mas também é aquela coisa, é muito bom, mas também tem muita luta por trás. Muitos brasileiros aqui, pela questão financeira, lutam para balancear as horas trabalhadas nos trabalhos paralelos com o estudo, você ser estrangeiro numa terra estranha, onde você precisa de todos os dias de uma confirmação do governo que você é legal para estar nesse país. Também a preocupação, por exemplo, passa muito comigo aqui na Suíça, se eu tô doente e eu vou no hospital, mesmo tendo seguro de saúde, quanto que vai vir a conta? Que a Suíça é um país bem caro e mesmo com o seguro de saúde, as taxas são bem altas. Então, tem a parte muito boa, mas tem muita luta por trás. Mas eu imagino que no final essa luta ela volta o retorno também é muito grande. É possível nós termos uma vida digna aqui e mantermos nosso estudo de uma forma muito boa. E para aqueles que querem continuar na Europa, se conseguirem um emprego, se manterem de forma muito boa. E sempre tentando com as burocracias, com questões de visto. E questão minha para aqueles que estão assistindo se decidir vir para cá, se quiser estudar, chegar aqui, nunca perder essa essência brasileira que a gente tem, essa música de dentro da gente. Que às vezes parece muito difícil, parece muita mudança. Pelo menos para mim, eu me sentia no início, como era tanta mudança até na forma de tocar, que ficava a gente, poxa vida, mas antes estava tudo errado. Não é assim. É que aqui tem uma tradição a ser seguida, que no final te acrescenta muito como artista, mas também a nossa música tá aqui dentro e nunca perder essa força que o artista brasileiro tem. E a terceira parte desse vídeo que eu pensei é para aqueles que pensam em continuar aqui. O mercado da música na Europa, que é o que eu conheço mais,
ainda é muito grande, tem sim muitas possibilidades. Devo dizer que está começando a ficar um pouquinho saturado, principalmente nas orquestras. Hoje, a média de candidatos por orquestra, sem contar com a Alemanha, que a Alemanha, clarinete é o sistema alemão, né? Mas em orquestras, seja na Suíça ou nos países nórdicos, que estão abrindo mais vagas agora, na França, a média é de mais ou menos 70 a 80 clarinetistas por prova. E isso porque já se foi passado um filtro antes que as vagas abrem. Você manda a sua inscrição com seu currículo e daí eles já selecionam quem vai fazer a prova e tocar. E nisso uma média de 70 a 80 pessoas para uma vaga. E eu vejo, e o nível é muito alto. E é muito difícil, sim, é uma preparação, tipo, tenho amigos que já fizeram mais de 30 provas, já aconteceu comigo de viajar 12 horas de ônibus, chegar para tocar na prova, tocar 5 minutos e já ser dispensada. E esse mercado de orquestra é possível. Ficaria muito feliz se eu conseguisse um emprego aqui em uma orquestra. Estou tentando, mas isso só Deus sabe. Mas temos outras possibilidades aqui também para se viver como músico. Viver de músico como freelancer aqui ainda é possível. Claro que é uma procura mais intensa, você tem que estar sempre no mercado, fazer uma rede de contatos muito boa. Mas conheço muitas pessoas que se mantêm aqui como freelancer. Outra é dar aulas, seja em universidade, seja em escolas de música. Como a música que faz parte do sistema de educação, são muitas vagas. E para isso é necessário um diploma, por exemplo, eu estou fazendo um mestrado agora, que esse diploma me permite ser uma professora nessas escolas de música. Então, durante o estudo, já é bom pensar, eu quero ficar aqui, quais são as possibilidades que eu posso trabalhar aqui? E nesse tempo de estudo, já trabalhar nessas possibilidades. Qual diploma eu preciso ter? Qual idioma eu preciso falar mais? Qual certificado eu preciso ter? Bem, outro ponto muito legal é que aqui ainda é possível você viver trabalhando de música de câmara. Fica um pouco ligado àquele músico freelancer também, que você tem que estar ligado ao mercado, às fundações existentes, aos festivais de música existentes, formar um grupo muito bom, ter uma boa organização. Mas, por exemplo, eu tô com um projeto novo agora de um quinteto de sopros, só com brasileiros, e estamos trabalhando para fazer um trabalho de música de câmara sério e que espero que dê frutos, que ainda existe muito investimento nessa parte da música aqui. E bem, espero que eu não tenha esquecido nada, muito difícil falar para a câmera dessa forma. E linkando um pouquinho no assunto do encontro, para nós mulheres, estudar na Europa e principalmente em Berlim, que é uma cidade que tem um movimento feminino muito forte, me fez ver o poder que nós mulheres temos e me fez me colocar mais em uma postura de eu sou o que eu sou, eu tenho certeza do que eu toco e eu tenho certeza da minha força. Que infelizmente o Brasil é um país. Acho que a música no geral é uma profissão muito machista, mas aos poucos estamos conseguindo mudar isso. E eu vindo do Brasil, num ambiente que eu tocava em orquestras com muito mais homens do que mulheres, naipes de clarinete no Brasil. Se eu toquei em um naipe que tinha mais de uma mulher além de mim, eu conto nos dedos de quantas vezes isso aconteceu. Eu vim pra cá. Aconteceu uma vez em Berlim que eu toquei num naipe que o naipe de madeiras inteiro era só de mulheres. E, e acho que é isso mesmo. A Berlim, principalmente, me ensinou a,
o poder que nós mulheres temos e que a música é para todos. E não vou dizer que aqui não existe casos de preconceito. Sei sim, já ouvi relato de uma amiga trompista que mais no interior da Alemanha é bem complicado, principalmente para ela, que é um instrumento de metal considerado masculino, mas a mulher tem força aqui e estamos conquistando lugar nos palcos. Então pelo menos Berlim, em Basel, também a Suíça no geral também tem um movimento muito forte nisso. Me dá mais energia também a continuar fazendo o que eu faço e fazer isso tendo respeito dos outros e continuar motivada a correr atrás das minhas metas e saber que elas são possíveis, mesmo com toda a luta, com todos os obstáculos. Nós temos a estrutura aqui para vencer esses obstáculos. Eu espero que eu tenha sido clara em tudo que eu falei. Se você aí que está assistindo tem vontade, mesmo se não sabe ainda se quer estudar ou se não, mas tem vontade de vir, pesquisa algum festival de música que eles oferecem bastante, para você conhecer o espaço. Estudar aqui vai muito mais do que tocar o instrumento, no nosso caso tocar clarinete, porque você vive a experiência toda, te incrementa, te acrescenta como artista. Então vale a pena se preparar bem antes, não só tecnicamente, mas no geral, e também quando estiver aqui, não focar só no instrumento, focar em realmente apreciar cada segundo que tá aqui. E caso volte ao Brasil, que também é uma coisa que eu teve até nas redes sociais alguém me perguntou: você vai voltar para o Brasil? Você fica aí? A minha resposta é não sei, mas se eu voltar para o Brasil, poder compartilhar tudo isso que eu aprendi aqui, não no sentido que aqui foi melhor do que eu aprendi no Brasil, não, porque aqui foi uma experiência diferente e tudo que é diferente acrescenta pra gente no final. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido um pouco clara. Primeira vez que eu faço um vídeo assim. E nos vemos não sei se esse vídeo vai passar antes ou depois, mas eu vou estar na mesa do dia 11 de outubro. Obrigado